Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos na casa de Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede e que nós busquemos nos esforçar cada vez mais para aproveitar essa dádiva que o Pai nos concede, para aplicarmos esses ensinos no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa maneira de ser e pensar. E assim nos prepararmos devidamente para auxiliar aqueles que necessitam, Senhor. E no momento são muitos aqueles que necessitam. Assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que vêm do alto, caindo sobre cada um de nós te pedimos, Pai, que nos conceda amorosamente a oportunidade de iniciar os nossos estudos no dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nesse horário das sextas-feiras, nós estudamos esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Na sexta-feira, nós estudamos, a partir das 18 horas, as parábolas. E na quinta-feira, também nesse horário, a partir das 18 horas, os ensinos de Jesus. Assim, quinta e sexta-feira, nós temos a oportunidade de estudar a obra completa, tanto a primeira parte, que tem as parábolas, como a segunda, que tem os ensinos de Jesus. E hoje, nós vamos iniciar estudando a primeira parábola desse livro, que é a parábola do semeador, que tem inúmeros ensinamentos, né? Então, conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu fui ficando assim, até um pouco tonta. Eu disse, meu Deus do céu, o que tem de ensino nessas parábolas é uma coisa que deixa a gente até assustada, porque a gente diz assim, quando é que nós vamos terminar desse estudo, né? Com tanta coisa para a gente estudar, tanta coisa para a gente aprender. Fica realmente complicado. Mas, porque é muito ensinamento. Para onde você olha, tem um ensinamento, tem uma orientação. Então, nós vamos devagar para buscar não deixar perder nada. Aproveitar, assim, todas as oportunidades de aprendizado. Então, nesse livro é página 33, tá? Parábola do semeador. Então, aqui, ele inicia, Caibar Schutel inicia dizendo assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de... Oi, dona Andi. Oi. Oi, pode falar. Não, Suzy. Suzy, nós estamos aqui no estudo. Você deve estar com o microfone ligado. Eu posso começar? Pode. É advogado ligando para mim. Desliga teu microfone, querida. Desliga teu microfone. Tá bom, obrigada. Desculpa. Internet é assim mesmo, gente. Suzy, teu microfone ainda está ligado. Eu estou tentando desligar, mas acontece que eu tenho que recusar para poder desligar. Eu vou sair. Então, diz aqui, ó. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábolas. Então, a gente aqui já tem uma orientação. Por exemplo, aonde Jesus ia, fecha a porta, por favor, uma grande multidão se reunia. Então, qualquer lugar aonde ele estivesse, uma grande multidão se reunia, vindo ter com ele gente de todas as cidades. Então, Jesus já estava muito conhecido. Então, as pessoas buscavam se aproximar dele. Então, saiu
o semeador. E aí ele, aproveitando que tinha uma grande multidão à volta, ele começa o ensino. Saiu o semeador para semear a sua semente. Observe como Caibar Schutel coloca o texto. Caibar é um dos grandes estudiosos do Evangelho que nós conhecemos no Brasil. Um dos mais importantes estudantes do Evangelho, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção nas observações que ele coloca. Então ele diz aqui, ó, saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhe Jesus: a vós, ele está se referindo aos discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, a plateia que ali estava, se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Agora nós vamos parar aqui. Eu ainda não vou abordar o significado do texto. Nós vamos verificar aqui algumas peculiaridades desse texto. A primeira que nós vamos observar é quando ele diz assim, ó, e outra caiu na boa terra e, tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Por quê? Porque naquela região, a terra não era uma terra onde a produção agrícola fosse muito vasta. Então, Jesus, ele tem uma característica muito interessante. Quando ele começa a ensinar, quando ele começa a usar a sua pedagogia, que é a pedagogia das parábolas, em algumas histórias, Jesus, ele dá uma exagerada em alguns aspectos, né? Então, ele dá aquela exagerada justamente para atrair a atenção das pessoas. Então, ele faz isso, né? Vamos dizer assim, as informações, os dados que ele coloca eram um pouco exagerados, ou às vezes ele diminuía demais, de forma para dar maior ênfase a este ou aquele aspecto do ensino. Por exemplo, se nós observar, vamos dar uma avançadinha aqui no livro, vamos dar uma olhadinha na página 49. Página 49. É parábola do credor incompassivo. Eu não vou ler a parábola, não, só vou pegar um trecho. No segundo parágrafo, diz assim, página 49. Não sei se a página é a mesma, mas é parábola do credor incompassivo. É logo depois, é a segunda ou terceira parábola depois, tá? Então ele diz assim, segundo parágrafo. Achou, Alberto? Procura aí, tem a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, da ovelha perdida, e vem a parábola do credor incompassivo. Então ele diz assim,
Por isso o reino dos céus é semelhante, segundo parágrafo, a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Os historiadores, aqueles historiadores que mergulham nos textos evangélicos, dizem que quando Jesus contou essa parábola aqui, os seus discípulos que estavam ouvindo devem ter rido, porque às vezes Jesus tinha um bom humor. E eles até riram, porque o valor que Jesus coloca na dívida desse homem é uma coisa astronômica. Se você convertesse esse valor para o dinheiro atual em dólar, seriam 3 bilhões de dólares. Então Jesus dá uma exagerada tal, até o Haroldo Dutra Dias e o Aloysio Elias também comentou isso, que o pessoal até ria com a exagerada, o valor exagerado da dívida do homem. Enquanto o outro, que depois ele vai cobrar o outro, só deve 100 denários, uma quantia ínfima. Então Jesus exagerava o valor da dívida do homem que pediu perdão ao rei para perdoar a dívida dele, de 10.000 talentos, que hoje seriam 3 bilhões de dólares. Uma dívida astronômica que esse homem nunca conseguiria pagar. No caso aqui da parábola do semeador, Jesus dá uma exagerada violenta também. Ele diz que daria 100 por 1, quer dizer, para cada semente plantada, apareceriam, essa plantação geraria 100 sementes. E naquela época, não era isso que acontecia. No máximo, para uma semente, dariam 30. E Jesus joga lá para cima. Ele coloca 100 por 1, justamente para dar ênfase ao aspecto do ensino. Então, Jesus tinha essa tendência nas suas parábolas, ou de exagerar em alguns aspectos, justamente para chamar a atenção das pessoas. Nossa, que isso? Como na dívida do homem, né? 3 bilhões de dólares. O quê? Essa dívida é impagável. Ou diminuir, justamente para chamar atenção para a história. Esse é o primeiro aspecto aqui que eu ressaltei, né? Outra, dizendo isto, diz Caibar, ele clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Clamar não é apenas, como muita gente pensa, falar alto. Clamar é rogar, é pedir com insistência, mas com humildade, suplicar, implorar. Então, quando Jesus diz assim, vai contando a parábola, assim, outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto, a 100 por 1. Então Jesus falou, mostrando que aquela semente caiu na boa terra, e olha só, foi tão boa que ela deu uma colheita abundante. Ela deu 100 por 1, entendeu? Então, mostrando que a terra era muito boa, que deu uma colheita espetacular, tá? Uma colheita extremamente abundante e grandiosa. E aí ele para e diz, dizendo isto, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando ele clama, ele roga. É diferente dizer. E aí Jesus falou alto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou então, como em algumas Bíblias diz, dizendo isto,
Ou, algumas Bíblias dizem assim, tendo crescido, deu fruto assento por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui não, Caibar, ele chama atenção para isso. Por quê? Porque os escritores, aqueles mais antigos, né? Aqueles estudiosos, mais detalhistas, e que hoje você não encontra muito, eles vão buscar na Bíblia, alguém está com o microfone aberto, nas traduções mais completas, o texto integral. Eu vou ter que ver aqui quem é, porque tem uma pessoa que está com o rádio ligado aí, que estava dando uma interferência. Então, eles usam, eles têm um cuidado maior e um capricho maior no texto. Eu acho que é o Jorge que está com o rádio ligado, né? E aí ele diz aqui, ó, dizendo isto, falou Caibar, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está fazendo uma rogativa, está rogando as pessoas para ouvir o seu ensinamento. Não é apenas dizendo de uma forma simples para as pessoas ouvirem. Ele está rogando para as pessoas ouvirem, mostrando a importância do ensino que ele vai trazer para as pessoas. Entendeu? Ele está querendo dizer, gente, olha, o ensino é muito importante. Por favor, prestem atenção. Mas, ao mesmo tempo, com humildade. Porque não é aquela coisa, olha, eu sou Jesus e vocês têm que me ouvir. Não. Ele roga porque ele sabe o quanto o assunto é importante, mas com humildade, né? Com a preocupação com o discípulo, com as pessoas. Agora, eu trouxe aqui umas anotaçõezinhas que não estão no livro, tá? Eu queria que nós pegássemos aí, vamos pegar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também queria lembrar vocês que essa mesma parábola se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, essa parábola. Mas agora, eu queria que vocês abrissem no capítulo 17. Item 6. Capítulo 17, item 6. No capítulo 17, item 6, sede perfeitos, né? É o capítulo 17, sede perfeitos. Diz assim, no item 6, diz assim, a parábola do semeador, exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então, preste a sua atenção. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele, o Evangelho, de letra morta? Porque para algumas pessoas o Evangelho é um livro desse pessoal aí que é da igreja, não é assim que falam? É um livro aí desse pessoal que é da igreja, não tem nada de importante. E que continua aqui no Evangelho, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Então, para muitas pessoas, o Evangelho é coisa aí
do pessoal aí da religião, da igreja. É assim que muitas pessoas pensam, infelizmente. Continua aqui no Evangelho. Não menos justa aplicação encontra ela, que é a parábola do semeador, nas diferentes categorias espíritas. Olha aí, ó. Não menos justa aplicação encontra essa parábola que nós estamos estudando nas diferentes categorias espíritas. Então, essa parábola está ligada às categorias espíritas. A escala espírita da questão 100, 101, 102, que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, ela está ligada às escalas espíritas, às categorias espíritas. Percebeu? A parábola do semeador está ligada à escala espírita do Livro dos Espíritos. Lá na questão 100, 101, 102, 103, 104, 105. E ele diz aqui, não, aí ele começa a fazer umas perguntas. Não se acham simbolizados nela, os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles? Porque neles mais não vêm do que fatos curiosos? Esse aqui seria uma das terras, um dos solos da parábola. Aí ele vai entrar com outra pergunta. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, é outro aspecto da parábola do semeador. Percebeu? Porque o primeiro citado na parábola do semeador é o povo que está na beira do caminho, onde a terra foi pisada e as aves comeram. Foi a primeira interrogação que ele fez. A segunda interrogação é o pessoal onde a semente caiu na pedra. A semente secou. E ele aqui continua na terceira. Aqui, ó. Os que reconhecem... Não, desculpe. Não, é isso mesmo. Os que reconhecem muito bons os conselhos, os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, esses seriam os espinhos, onde a semente ficou sufocada. E a outra interrogação, aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Olha aí, a boa terra cresceu e deu frutos. Então, você percebe que a parábola está ligada aí. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo dessa parábola estudando as diferentes categorias espíritas em que a parábola do semeador se aplica. Então, nós vamos começar por aí, porque ele deu a indicação que a parábola está ligada à escala espírita, às categorias de espírito. Agora, continuando com o Evangelho, capítulo 17, item 4. Capítulo 17, item 4. Vamos lá. Todo mundo achou aí? Item 4. Eu vou lá para o final. Deixa eu ver aqui. Item 4. Vamos lá. Os bons espíritas. Bem compreendido. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro, o bom espírita, o cristão verdadeiro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral.
apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Agora nós vamos pular aí, vocês vão pular 1, 2, 3, vamos para o último parágrafo desse item 4. Último parágrafo do item 4. Lá no meio do último parágrafo do item 4, ele diz assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita. Todo mundo já achou? Reconhece. Último parágrafo do item 4 do capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme à vontade. Então, ele está falando aqui dessa boa terra, daquele aonde a terra foi bem semeada, onde a semente foi bem colocada. Agora, nós vamos pegar, eu vou dar um tempinho para todo mundo pegar aí, o livro dos médiuns. Vamos pegar aí o livro dos médiuns? Aqui, ó. O livro dos médiuns. Vamos abrir no capítulo 3, da parte primeira do método, para a gente ver, né? É tão importante essa parábola que nós vamos encontrá-la em várias obras. Capítulo 3, parte primeira do método. Então, nesse capítulo, Kardec também descreve as pessoas quanto à aceitação do espiritismo. E no item 28 do capítulo 3, procurem aí o item 28 do capítulo, da parte primeira, capítulo 3. Acharam? Item 28? Então vamos lá. Alberto, qual é a página? Mostra o teu livro dos médios aí. Se alguém tiver, fala. É igual a do Beto. Então vamos lá. Página 27. Página 27. Página 37. 37, né? O meu, que é esse aqui, ó. É página 48, né? Então vamos lá. Todo mundo já achou. Parte primeira, capítulo 3, item 28. Diz assim: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Ele está falando aqui. Por aqueles que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações, é o item 1. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Item 2. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Só que agora nós não vamos ler o item 3, não. Vamos ler o item 4. Pula o 3 e vai para o 4. Qual é a página do teu livro, Alberto?
38. Agora 38. Tá, agora, vamos lá, item O 4. meu é 46. Não, é porque o Alberto é igual aqui do Beto. Não achou, Beto? Item 4. Tá lá, vamos ler o item 4 primeiro. Há, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e, frequentemente, pueril no tocante ao mundo invisível. E leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Então, aqui é a parte primeira, capítulo 3 do Livro dos Médiuns, né? Do método. Então, ele continua aqui. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria, se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Agora vamos para o item 3. Vamos voltar ao item 3º. Vamos voltar ao item 3º. Nessa mesma questão 28, da parte primeira do capítulo 3 do método. Item 3º. Olha aqui. Quem são os que não se contentam com admirar a moral espírita, tá? Porque lá no item 28 ele diz assim: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Agora eu vou ler o item 3º. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia dos mundos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então você vê aqui que Kardec elenca 4 também. A única diferença é que ele tirou da ordem, colocou a boa terra no item 3. Mas você percebe que ele está falando sobre isso. A semente que cai à beira do caminho, a semente caiu nos pedregulhos, nos espinhos e na boa terra. Para a gente perceber como o assunto é importante. E não para por aí. Eu agora vou pegar um livro que eu acredito que vocês aí não estejam com ele, mas não tem problema. O trecho é pequenininho, eu vou ler. É esse livro aqui, ó, que pouca gente conhece e lê, mas é importantíssimo. Ele narra as viagens, os discursos que Kardec fazia quando ele viajava para visitar outras cidades, outras localidades, e aqui estão seus discursos.
e é Viagem Espírita em 1862. E aqui Kardec diz assim, olha só, tudo isso é fazendo um link com a parábola do semeador. Então Kardec diz assim, entre os que adotam as ideias espíritas, há, como bem sabeis, 3 categorias bem distintas, porque ele junta dois solos da parábola do semeador, ele junta 2 num só, por isso que vão ter 3. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência. Aqui ele uniu o 1 e o 2. Depois, os que percebem o alcance moral, mas o aplicam a outros e não a si mesmos. Os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. Estes, vós bem sabeis, são espíritas praticantes, os verdadeiros espíritas. Então, ele aqui também está falando sobre a categoria dos espíritos, que Jesus elencou na parábola do semeador. E para a gente encerrar essas leituras, nós vamos voltar ao Evangelho, ainda no capítulo 17, sede perfeitos, só que agora no item 3. Capítulo 17, item 3. O homem de bem, vou ler um trecho, ele diz assim, ó. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro tudo que desejara lhe fizerem. O verdadeiro espírita cristão. Então aqui ele exalta esse que a semente caiu na boa terra. Agora nós vamos voltar ao nosso livro. Nosso livro aqui. Quando ele diz aqui, ó, o sentido da parábola é o 4º parágrafo, né? O sentido da parábola é o livro do Caibar Schutel, tá, gente? O sentido da parábola é este. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Aí a pessoa diz assim, peraí, mas todo mundo tem ouvido. Ele está querendo dizer o seguinte, quando ele diz, a semente é a palavra de Deus, tá? Que é o ensinamento. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Esse ouvido significa capacidade para entender. Então, os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. A capacidade para entender. Então, né? Ele está querendo dizer que a lição, ela entra em nós. Por onde que ela entra em nós? Pelos ouvidos, não é verdade? Ele está se referindo aqui ao povo daquele tempo, aonde, no tempo de Jesus, a maioria da população adquiria ensino como? Através do ensino oral, não é verdade? Hoje não. Hoje nós adquirimos ensinos pelos livros. Pelos livros. Tem várias formas de adquirir ensino hoje. Mas ao tempo de Jesus, a classe mais pobre passava os ensinos através da tradição oral. Então aqui ele está falando para o povo daquela época, então ele está falando do ouvido. Hoje,
nós temos outras formas de adquirir ensinamento. Mas naquela época, a tradição oral era da grande maioria, né? Então, aquele tempo, né? Vamos colocar para todo mundo, a lição entra pelos ouvidos. E ela, quando entra pelos ouvidos, e você tem a capacidade de entender, ela se fixa no coração, tá? Onde será meditada e assimilada. E é assim que nós aprendemos. Então, quando ele fala o coração, esse coração não é o órgão coração. A gente tem que entender isso, tá? A mensagem entra, nos toca, aí a gente sempre diz, tocou meu coração essa mensagem. A partir desse momento, eu vou meditar e assimilar. Mas olha o que está dizendo aqui no texto do Caibar. A semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido, capacidade para entender. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Quer dizer, quando a palavra penetra em nós, é para refletirmos e meditarmos. Mas muitas vezes a gente não medita e não reflete da mensagem. Então, ele, usando uma alegoria, ele diz, então veio o diabo e tira a palavra dos seus corações. O que seria esse diabo? As tentações, não é verdade? Para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Então, o interesse daqueles a quem nós nos associamos, estudamos bem isso, né? Estabelecemos sintonia, é que não permitir que nós ouçamos a palavra do Senhor. Eles cantam, nós ouvimos o canto desses irmãos. Lembra que estudamos isso na última aula? Nos associamos a eles através da sintonia que estabelecemos com outros espíritos imperfeitos e aí não ouvimos, não guardamos a mensagem do Senhor. Mas ouvir, nós ouvimos, porque nós temos já capacidade para ouvir. Todos têm a capacidade para ouvir. Todos têm. Agora, se eu vou assimilar ou não, vai depender do meu livre-arbítrio. Vai depender do meu livre-arbítrio. Por isso que ele diz, tá? Ele deixa bem claro. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Todos nós estamos à beira do caminho. Todos nós temos a capacidade para entender. Alguns têm uma capacidade para entender mais e outros menos. Mas todos têm a capacidade para entender. E por que alguns mais e outros menos? Porque nós já sabemos que existe uma escala espírita. E nós estamos em graus evolutivos diferentes. Nós estamos estudando a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E dentro da escala dos espíritos imperfeitos, tem espíritos pseudo-sábios, impuros, não é? Está cada um no seu degrau. Mas todos já têm capacidade de entender alguma coisa. Então ninguém pode alegar isso. Eu sou totalmente incapaz de entender alguma coisa. Isso não é verdade. Tá? Então ele diz aqui, então veio o diabo, e a gente já sabe o que é o diabo, e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Vai que a criatura escute. E aí ela se liberta da teia que ela permitiu que os espíritos impuros
tecessem ao redor dela. Percebeu? Aí ele continua. Os que estão sobre a pedra são os que depois de ouvirem... Opa, esses aí ouviram. Mostraram que eles têm capacidade. Recebem a palavra com gozo, com alegria. Oba, que coisa. Fui na Casa Espírita assistir uma palestra linda. Nossa, fiquei até emocionada. Fiquei emocionada. Estes não têm raiz e creem por algum tempo. Por algum tempo a pessoa fica no entusiasmo, né? Nossa, eu quero assistir palestra terça, quinta, sábado, domingo, fica todo entusiasmado, né? Mas na hora da aprovação, voltam atrás. Ah, isso não é para mim, não. O espiritismo é tão difícil. Deixa para a próxima reencarnação. Né? Não dá, não. É muitas exigências. Eu ainda não estou pronto. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram. E indo o seu caminho, vão caminhando. Ouviram, começam a estudar, vão caminhando, né? Vão aprendendo. Mas com o tempo são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Aí começa aquela coisa, né? Hoje tem uma reunião pública, tem o trabalho da mesa mediúnica, mas tem o aniversário da titia. Titia vai fazer 183 anos. Eu já fui a 182 aniversários da titia. Se eu não for no 183º, titia vai desencarnar. E eu tenho que ir. Ah, disse a moça na televisão que hoje vai serenar. Vão cair 3 gotas de chuva. Não posso pegar 3 gotas de chuva, porque me dará pneumonia, eu vou desencarnar. Esse tipo de coisinha, entendeu? Que todo mundo sabe. Que a gente não consegue abrir mão das questões materiais. Não consegue dizer, não, eu vou visitar a vovó depois da reunião. Eu vou comer o bolinho com a vovó. Quando terminar o estudo, eu vou lá. Se não der para ir hoje, amanhã eu vou lá dar um abraço à vovó. Entendeu? Ainda não conseguem se libertar das questões materiais. E o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retém. E dão frutos com perseverança. O que é dar frutos com perseverança? Faz com que a lição saia de nós através de ações. Não já estudamos isso? Deixar que o evangelho saia de nós através de ações é esse aqui. Continuando. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Ela é a parábola das parábolas. Ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas. Percebeu a importância dessa parábola? Ele não está falando apenas do homem que botou uma sacolinha na cintura cheia de semente, saiu jogando a semente na terra, como muitas vezes nós estudamos. Ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, encarnadas e desencarnadas. Ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Então, ela é uma parábola que sintetiza os caracteres predominantes dos indivíduos, encarnados e desencarnados,
E, ao mesmo tempo, a parábola do semeador, ela nos ensina a distinguir entre os espíritos encarnados ou desencarnados a boa ou má vontade com que eles recebem as novas espirituais. Então, você, ao analisar uma criatura, você, através da parábola do semeador, sabe se aquela pessoa tem boa ou má vontade ao receber as novas espirituais. Percebeu? Como ela nos traz essa característica interessante. Então, nós podemos dizer o seguinte: a diferença, tá? Na assimilação, isso é uma coisa que a gente tem que entender, para que a gente também não seja injusto com as pessoas. A diferença na assimilação dos ensinamentos evangélicos existe nas pessoas devido às diferenças de evolução espiritual. Então a gente percebe o quê? Que uns conseguem assimilar os ensinamentos com mais profundidade, outros com menos profundidade. E essa assimilação passa também pela atenção que as pessoas dedicam a isso. Isso tudo, tá? Essa parábola vai nos ensinar. Ela vai nos ensinar isso, a respeitar, tá? A entender que a diferença na assimilação dos ensinamentos evangélicos existe entre as pessoas, entre os espíritos, devido às diferenças na evolução espiritual. Nós somos individualidades, cada um está num degrau na escala espírita, por isso que cada um assimila e tem um interesse de uma forma, enquanto o outro tem de outra forma. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, na questão 179. 179. E depois deixa o Livro dos Espíritos aí. 179. Perceberam porque a gente tem que ir devagarzinho no estudo dessa parábola? Tá aqui, parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Questão 179. Kardec pergunta assim os espíritos: os seres que habitam cada mundo, ele está falando do universo, tá? Não é só da Terra. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E os espíritos dizem, não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. E também a gente pode entender porque o progresso não se dá da mesma maneira para todos, não é? O nosso progresso não se dá da mesma maneira para todos, porque enquanto alguns é aquele solo onde a semente cai na pedra, o outro é o solo que a semente cai no espinho, o outro é o solo onde a semente cai na terra boa. Então o progresso não acontece de forma igual para todos. Ainda aqui no Livro dos Espíritos, vamos dar uma olhadinha na questão 779. 779. Parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso. Né? Capítulo 8 da Lei do Progresso. Aí, o título do item é Marcha do Progresso. Pergunta 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem, responde os espíritos, se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Isso é importantíssimo, porque enquanto somos animais sociais, enquanto vivemos em sociedade, a nossa responsabilidade não é apenas
cuidar do nosso progresso individual, mas também ajudar o nosso semelhante a progredir também. Percebeu o que dizem os espíritos? Né? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Se você já consegue mostrar um pouco de luz, já está na sua responsabilidade ajudar o outro que ainda não conseguiu riscar o fósforo. Entendeu? 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Porque a criatura que tem o progresso intelectual, ela tem mais facilidade de compreender os ensinos de Jesus. Percebeu? Ela tem um pouco mais de facilidade de compreender. Então ele diz, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, conforme nós vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos compreendendo melhor as coisas, e aí você busca mais conhecimento. E isso vai desenvolvendo a sua moral, e aí você vai tomando mais cuidado no uso do livre-arbítrio, e a sua responsabilidade vai crescendo. Perceberam? Então, a gente vai vendo que as coisas elas vão num crescente. Elas vão no crescente. Como Kardec nos colocou ali, é o uso, mostrando para a gente o solo, como é que as coisas vão caminhando. Mas aí a gente continua aqui. Algumas observações que eu trouxe. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre as características do viver, do cotidiano da população agrícola na Palestina ao tempo de Jesus. Ele não está falando do semeador, ele está falando do semeador, ele está falando da semente. Então, a gente agora vamos conhecer um pouquinho como é que é essa história desse solo. Porque ele mostrou um monte de solo aqui, né? Ele mostrou aqui o solo, na realidade ele mostrou uma área à beira do caminho, que foi pisada e as aves comeram a semente. Ele mostrou uma área cheia de pedregulho, ele mostrou uma área cheia de espinhos, a boa terra. Ele está falando de terra. Ora, quando eu falo de terra, semeador, semente, colheita, eu estou pensando em quê? Em agricultura. E aquele povo era um povo que não só tinha ali vínculos com o mar, porque muitos eram pescadores, mas uma grande parte também era formada por agricultores e também pecuaristas. Então, nós vamos encontrar ali pescadores, agricultores e pecuaristas, não é? Os rebanhos de ovelha. Mas nós vamos tratar agora das características do viver cotidiano da população agrícola na Palestina ao tempo de Jesus. Porque ele escolheu a terra para deixar essa parábola. Como depois ele vai ter. Ele vai falar também do comércio, na parábola do bom samaritano. Lembra? Um comerciante saiu de Jerusalém para Jericó. Então ele usa vários desses aspectos. Ele usa agricultura, Paulo até nos ensinou isso. Ele usa agricultura,
ele usa a pesca, Jesus também. E aqui nessa parábola ele usou a agricultura. Então nós vamos conhecer um pouquinho da parte agrícola desse povo. E a gente vai ver que tem umas coisinhas aqui que a gente não conhecia, que é diferente do que a gente está acostumado. Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa e achei isso aqui, achei muito interessante. Nesta época, eu deixei o livro do Caibar, tá? É a pesquisa que eu trouxe aqui. Nesta época, a época de Jesus, o processo de agricultura era diferente do processo dos dias de hoje. Não se costumava arar e preparar toda a terra para depois realizar a semeadura. Hoje funciona assim: você prepara, capina o terreno, cuida da terra e depois você semeia. Eles, naquela época, faziam a colheita e durante a colheita a terra era pisada pelos trabalhadores. Então, uma grande colheita tinha muitos trabalhadores. Conforme eles iam colhendo, naturalmente, eles iam pisando na terra. Galhos, que se eu vou fazer a colheita, vou tirar o fruto da árvore. Conforme eu tiro o fruto da árvore, eu talvez quebre alguns galhos. Algumas folhas da árvore vão cair no chão. Então, galhos, folhas e espinhos, porque o espinho crescia no meio da vegetação. Então, na hora que o homem ia colher, ele quebrava galho da planta, ele arrancava folhas da árvore, ele quebrava os espinhos e jogava no chão. Então, galhos, folhas e espinhos caíam no chão. E as pedras, eram reviradas, porque conforme ele ia pisando e encontrava pedra, o que ele fazia? As pedras eram reviradas. E o terreno ficava todo misturado. Com aquele bando de gente ali, 30, 40, 100 pessoas, a terra ficava toda revirada. Então, depois que ele tirava toda a colheita, o que sobrava no chão? Uma terra revirada, cheia de galhos, folhas, espinhos e pedras que tinham saído do lugar, que as pessoas iam pisando, né? E as pedras saíam do lugar. Aí vinha a época de semear a terra. Sobre aquele terreno pisoteado e repleto de restos de planta, espinhos e pedras, eram jogadas as novas sementes. Entendeu agora como Jesus fala da semeadura? A terra, portanto, ela era arada durante a colheita. Não é como hoje, que o cara vem com o cavalinho ou boi puxando um arado. Não. Era na força da colheita que as pessoas acabavam pisoteando a terra, tirando as pedras do lugar, porque conforme ia pisando, as pedras saíam do lugar, os galhos iam caindo, as folhas iam caindo, e até alguns frutos caíam também. E aquilo ficava tudo no chão. Quando acabava a colheita, a terra estava toda revirada, né? E aí, na próxima colheita, que não se fazia demorar muito, era em cima daquela terra pisoteada que eles semeavam. O caminho onde a semente caiu não era fora da área da semeadura, mas no próprio terreno, onde o semeador foi pisando e onde ficaram as marcas dos pés e das pedras. Essas são as pedras do terreno que aparecem no texto da parábola. Os espinhos são aqueles que brotaram junto com a colheita anterior. A terra boa é a porção primeira da área da semeadura. Então, a terra inicial, antes deles começarem a arrancar, é a terra boa, aquela onde o espinho ainda não caiu. Porque quando ele entra no terreno,
ele vai penetrando o terreno, tem logo uma terra inicial. Depois ele pega as plantas, onde vai cair a sujeira. Então a terra boa é aquela terra inicial, aonde eles ainda não reviraram. No livro, tem um livro aqui que eu trouxe para vocês, eu vou ler um texto também, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, organizado por Rafael Papas. Ele fala o seguinte sobre a parábola. Ele diz assim: a parábola fala de terreno. E eu expliquei aqui para vocês como é que era feita a semeadura. A parábola fala de terreno, de uma gleba. Gleba é uma quantidade de terra própria para cultivar, tá? Então a parábola fala de terreno, de uma gleba que será cultivada, mas fala também de sementes. Em termos mais profundos, ela trata de uma comunhão, de um trabalho espiritual, divino e cósmico. Alguém é responsável pela semente e pela semeadura, pelo cultivo da gleba, nosso Criador, Deus e nós próprios. Uma parte do trabalho cabe a Deus. Então, olha só, alguém é responsável pela semente e pela semeadura, pelo cultivo da gleba, do terreno. Quem serão esses? Deus e nós. Então, esse trabalho de semeadura, de cuidar do terreno, de semear, de cultivar a terra, é da responsabilidade do Pai e de nós. Uma parte do trabalho cabe a Deus e outra nos compete. Aí começa o problema. Aí começa o nosso problema. Olha só, o Pai, Deus, não avança no que são nossas atribuições. Deus não avança no que é da nossa atribuição. Ele sabe, minha atribuição vai até aqui. A partir daqui é a atribuição dos meus filhos. E ele não invade a nossa atribuição. E nós não deveríamos. Percebeu como é diferente agora a ideia? E nós não deveríamos avançar na esfera de ação do Criador. Não deveríamos. Da mesma maneira que o Pai não avança no que é da nossa responsabilidade, nós não deveríamos avançar no que é da responsabilidade e ação do Criador. É nessa conjugação de esforços que o espírito se ilumina. O Pai faz a parte dele, eu faço a minha parte. Eu compreendo o que é a parte de Deus e eu compreendo o que é a minha parte. E não tento avançar na parte de Deus. É nessa conjugação de esforços que o espírito se ilumina. Portanto, ninguém evolui por conta própria. Porque se fosse assim, não haveria revelação. E o ser humano descobriria sozinho as verdades eternas e imutáveis da criação. Mas muitas vezes eu quero bancar Deus. Eu quero bancar Deus. Um espírito, um semelhante meu, cometeu um ato equivocado. O que eu falo? Mata. Eu julgo, eu condeno e digo, tirem a vida dele. Eu estou entrando numa seara que não é minha. Percebeu? Eu estou entrando numa seara que não é minha. Eu estou querendo bancar Deus. Quem sou eu?
Mísero ser, que como disse Chico, subverme, eu sou o verme. Porque quando ele disse que ele era um verme, Emmanuel olhou para ele e disse assim, verme? Você já viu a utilidade que tem um verme? Como é que você pode se comparar ao verme? O verme faz coisas fantásticas. Ele é de uma utilidade fantástica. Como é que você vai se comparar ao verme? Aí o Chico abaixa a cabeça, então eu sou um subverme, abaixo do verme. Percebeu? Como é que nós, subvermes, podemos querer entrar na seara do Senhor? Mas a gente tenta. A gente quer. A gente quer. A gente acreditou quando Jesus disse, vós sois deuses, quer dizer, co-criador. Aí a gente pegou esse deuses com D minúsculo, colocamos um D maiúsculo e tiramos deuses, ficou Deus. Eu sou Deus, eu quero ser Deus. Eu quero entrar na seara dele. Não é assim que a gente trabalha no terreno, na gleba do Senhor. É para todos nós trabalharmos com o Senhor. Mas o Senhor faz a parte dele, eu faço a minha. O Senhor respeita o que eu tenho que fazer. Porque às vezes a gente diz assim, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ele vai dizer, não, isso eu não deixei acontecer. Isso era a sua parte do trabalho. Era a sua parte para ser feita. Você não fez. Eu não vou fazer, porque não é minha atribuição. Essa aqui é a sua atribuição. Você não fez, está sofrendo. Então, muitas vezes, a gente se arvora de ser Deus e queremos fazer a parte dele. Então, ele diz aqui, a evolução é revelada, descortinada, e o aprimoramento espiritual resulta da comunhão de esforços entre Deus e a criatura. É com essa conjugação de esforços, cada um fazendo a sua parte na hora de trabalhar na gleba, que o espírito cresce e se ilumina. Se um não fizer a sua parte, e quando eu digo sou eu, porque Deus faz a dele, não há crescimento, não há progresso, não há iluminação. Porque a evolução ela é revelada, descortinada, e o aprimoramento espiritual resulta da comunhão de esforços entre Deus e a criatura. Revelação espiritual é quando o seu futuro vem abraçar o seu presente. Isso é revelação espiritual. Quando o nosso futuro vem abraçar o nosso presente. O nosso futuro é o conteúdo do Evangelho na doutrina. Um dia, seremos o que o Evangelho nos apresenta. Ainda não somos. E viveremos como bem-aventurados. Isso é lei, é determinismo. Está decretado pela soberana vontade de Deus e seu livre-arbítrio. Um dia que eu for bem-aventurado, é porque o meu futuro chegou. Então, revelação espiritual é quando o nosso futuro vem abraçar o nosso presente. Nós escolhemos o modo e a duração do processo. Livre-arbítrio. Se o meu processo de progresso vai ser mais lento ou mais rápido, sou eu que escolho. Porque há os aguilhões, que são os obstáculos, o modo e a duração do processo, né? Há os aguilhões também que nos apressam. Então, às vezes o cara está devagarzinho, aí vem os aguilhões que nos apressam. Mas nós escolhemos o modo e a duração do processo, do meu progresso evolutivo. Vamos pegar de novo o Livro dos Espíritos? Questão 918. Questão 918. Peraí. 918. 576.
918. Deixa eu achar aqui, 918. Está aqui. Parte terceira, capítulo 12, a perfeição moral. Caracteres do homem de bem. Pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, todos os atos, gente, de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. É quando o homem faz a sua parte. No trabalho, na gleba, ele faz a sua parte. Quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Ele segue tudinho. Faz a parte dele e não tenta se atribuir ao que é de Deus, tá? Aqui na nota, é uma nota grande, eu não vou ler toda, nós vamos começar aqui. Lá em cima, o início da nota de Kardec. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Aquele quando a semente caiu na boa terra. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Vamos lá para o último parágrafo. Não é vingativo, nenhum tipo de vingança, porque tem a vingança grosseira e tem a vingança sutil, não é? Deixa estar. Entrego nas mãos de Deus. Eu quero justiça. Eu só quero justiça. Eu só quero que me é de direito. É a sutil, né? A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. É o equilíbrio. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, aqui você percebe um processo de evolução. Primeiro, era aquele terreno, tá? À beira do caminho. Como eu falei antes, aqui, né? Nós temos que compreender que as diferenças se fazem entre os indivíduos dependendo da evolução espiritual. Ninguém será boa terra. Assim, ó. Ninguém será boa terra assim. Depois vem a semente que cai na pedra. Depois, a semente cai nos espinhos, até que venha a boa terra. Ontem, nos ensinos de Jesus, nós estudamos sobre, nesse mesmo livro, né? Nós estudamos dois cursos desse livro. Nós estudamos os ensinos de Jesus e ensinamos as parábolas. Ontem, nos ensinos de Jesus, nós estudamos o maior profeta. A gente já percebeu que o maior profeta, eu vou falar só de duas partes dele, ele também foi beira do caminho, quando ele foi Elias. Apesar de ser, durante a primeira revelação, o maior dos profetas, de ouvir as mensagens que vinham do alto, ele mandou arrancar a cabeça de mais de 300 sacerdotes de Baal.
Depois, passado muitas reencarnações, porque entre Elias e João Batista houve várias reencarnações, ele vem como João Batista já melhorado, mas ainda, de uma certa forma, cobrando conduta dos outros. Ele era muito duro com o rei e a rainha, que eram adúlteros, com certeza eram, mas ele era muito duro. Ele ainda não era aquela terra boa. E o que aconteceu? Ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Ele ainda estava caminhando naquele campo. E ele vai ter várias outras reencarnações depois, até se tornar a boa terra. Então, isso é um processo que nós temos que passar. Então, muitas vezes a pessoa estuda e nós nem vamos parar na metade. Ainda não terminamos essa parábola. Tem muito mais coisa para a gente ver na próxima aula. Porque às vezes a pessoa estuda essa parábola, lendo a parábola, e pensa assim: esse aqui é a terra cheia, aqui é a beira do caminho, aqui é a terra cheia de pedra, aqui é cheia de espinho, aqui é a boa terra. Como se fossem coisas separadas e que você chegasse e dissesse assim: agora eu vou ser boa terra. Eu vou ser boa terra. Eu sou aquele terreno pedregoso, à beira do caminho. Mas agora eu vou ser boa terra. Como que alguém vai sair de beira do caminho para boa terra? Como é que alguém vai dar esse salto de beira do caminho para boa terra? Por isso que Kardec, como nos mostrou aqui na Viagem Espírita do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que é um processo de caminhada. Você não pode sair de pedregulho para boa terra. Natureza não dá saltos. Entendeu? Então, quando a gente estuda a parábola, muitas vezes as pessoas ficam presas a isso. Aqui é a beira do caminho. Aqui é onde tem pedra. Aqui é quando tem espinho. Não. E essa parábola, como nós falamos aqui, ela vem mostrar as diferentes categorias espíritas, né? Que Kardec e os espíritos nos apresentam no Livro dos Espíritos. Ela também vem nos mostrar as características do viver, né? As questões que nós vamos ver semana que vem, psicológicas também, dessas pessoas. E ela vem nos mostrar que é um processo evolutivo. Então, tudo é passo a passo. Ninguém vai poder chegar da beira do caminho para a boa terra. Entendeu? Nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Entre os espíritos imperfeitos, nós temos aqui quem está à beira do caminho, nós temos aqui quem está no pedregulho e quem está nos espinhos. Então, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando nesse solo, buscando auxiliar o Senhor, fazendo a nossa parte. E quanto melhor a gente faça a nossa parte, melhor será a nossa colheita. Mas ainda não vai ser aquela colheita que Jesus colocou de 100 por 1. Porque a nossa semeadura ainda não é perfeita. Então a gente vai colhendo de acordo com as nossas
capacidades de semeadura. Então, às vezes, a pessoa estuda essa parábola e fica assim: a terra a terra é o coração. E a terra é cada tipo de coração. E fica por aí. Não, a terra não é cada tipo de coração. As fases que Jesus apresenta na parábola são as categorias espirituais em que os espíritos estão inseridos. E nós vamos nesse caminhar nessas categorias, buscando aprender, crescer, entender que nós temos uma responsabilidade, uma tarefa a realizar, que o Senhor tem outra, que o Senhor faz a parte dele, mas que eu tenho que fazer a minha, assumindo as minhas responsabilidades. E assim eu vou crescendo. Deu para compreender até aqui o alcance dessa parábola? Por isso que se diz que essa é a parábola das parábolas. Essa é a parábola das parábolas. Ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas e, ao mesmo tempo, nos ensina a distinguir essas almas pela boa ou má vontade com que recebe as novas espirituais. Então, ele vai mostrar quem tem boa vontade e quem não tem boa vontade no aprendizado dos ensinos de Jesus. Mas quem hoje não tem boa vontade, amanhã terá boa vontade. Porque cada um está no grau evolutivo. Eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa. Nós temos ainda um tempinho. Eu gostaria que vocês tecessem algum comentário para a gente perceber se vocês estão captando, se eu tenho que voltar, se eu tenho que avançar. Denise, e aí, o que você acha? Tá falando comigo, Rose? Com Denise. Ah, então tá. Depois eu vou falar com você, Aninha. Tá legal. Denise, o que você... A Denise não está aí, não, Menezes? Então vai falando, Ana. Tô sim. Tô sim, é que eu não estava conseguindo abrir o microfone. Tô de luva. Rose, realmente a parte que a gente não... Era uma interpretação que a gente não tinha, assim, ainda tão clara, né? A gente não tinha ligado ainda os pontos, né? De uma coisa com outra, porque a gente só vê mesmo, na maioria das vezes, aquela parte que sai a semear, sem olhar, um olhar mais profundo para essa questão do terreno a ser semeado, né? O que cada um desse terreno quer dizer, né? É realmente algo assim, a gente ia pensar bastante na forma com que a gente interpreta as coisas, porque nós temos que buscar aprofundar mesmo as pesquisas, estudar mais, ler mais, ler melhor, de olhos e ouvidos atentos, esses autores mais antigos, que a gente tem a confiança, né? Rever esses estudos que a gente não vê há muito tempo, daqueles nossos amigos, nossos irmãos mais estudiosos, mais antigos, que já trouxeram coisas que a gente deixou passar. Assim, tipo assim, como que é obsoleto, né? Não ligar, esse é antigo, você não precisa ler, mas exatamente esses antigos, como o Cair Barchutel, Pedro de Camargo, né, Hermínio de Miranda, esses mais... Chamar de clássico. Leon Denis, né? Isso, mais clássicos, Leon Denis, coisa assim para a gente poder compreender melhor. Né?
É isso mesmo. Porque muita coisa já tinha sido esclarecida antes e a gente não percebeu, passamos de largo, né? Exatamente. Então, vamos aproveitar o momento da pandemia para estudar mais mesmo, Exatamente. Aprofundar. Porque, como nós falamos, aprofundar isso. aquele que estuda, conhece o Evangelho, ele depois vai conseguir ter facilidade de aprender um monte de coisa. Se é a parte científica, a parte mediúnica, porque a base é o Evangelho. Entendendo o Evangelho, você vai entender mediunidade. Você vai entender bem mediunidade. Você vai entender bem a parte científica da doutrina, se você conhecer bem o Evangelho. Porque se você, aqui, ele está falando da categoria dos espíritos. Jesus deu uma aula de categoria dos espíritos, da escala espírita. Como nós vamos ver semana que vem, vai estar abordando aqui a questão psicológica também desses espíritos. Então, conhecendo o Evangelho, você aprende os outros temas com mais facilidade. Você vai perceber, caramba, isso está ligado ali. Aí a gente vai entender que o estudo que Jesus deixou, apesar dele dizer que não podia ter falado tudo, já foi uma coisa tão grandiosa que nós hoje ainda não compreendemos. O que o pessoal diz assim, Jesus deixou pouco. Tem gente que diz assim, Jesus não pôde dizer tudo, ele disse pouco, porque o pessoal daquela época não podia compreender. Gente, o que ele disse naquela época, e que muitos acham que foi pouco, e que ele não pôde dizer mais, porque a gente não poderia compreender, para nós hoje, 2000 anos de mais, é imenso. É muita coisa. Ele, ao dizer aquilo, eu lhes enviarei o Consolador para dizer tudo que eu posso, que eu não pude dizer hoje, se estende, eu acho que se estende até hoje. Porque até hoje, ele não poderia dizer tudo que ele tinha que dizer naquela época. Porque nós não estaríamos, ainda não estamos preparados para ouvir tudo que Jesus tinha para dizer. Se nós ainda não entendemos o que ele quis dizer nas parábolas naquela época. A parábola do semeador, eu fazendo a pesquisa, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque é tanta informação que esses espíritas tradicionais, antigos, Pedro de Camargo, Aibar Schutter, Herculano Pires, e outros dizem das parábolas, fora os novos, mas ficando no pessoal antigo, é tanto material que você fica assim, meu Deus, parece que é um poço sem fim. Então nós hoje ainda não conseguimos entender o que Jesus disse há 2000 anos atrás. Então como é que o pessoal diz assim, Jesus falou pouco quando ele esteve aqui, porque a gente não conseguiria entender naquela época. Não, ele não falou pouco não, ele falou muito. Mas ele falou tanto, muito. Nós não estamos tentando agora decifrar o que ele falou. Aninha, faz aí o teu comentário. Não, Rose, a avaliação que eu fiz foi assim bem interessante para mim, porque eu fiz uma avaliação que realmente a gente estava na superficialidade, entendeu? Desse estudo. E é bem mais complexo, né? É bem mais profundo. E isso daí não é só para a parte de mediunidade, não, é para a nossa vida. É para viver a vida de relação na sociedade, entendendo o nosso interior, que ainda está está na infância ainda, né? Do entendimento. Claro que nós já adiantamos um pouco, mas ainda falta muito. O que eu vi, entendeu? Ainda falta. Ainda tem muita coisa para entender. E é claro que a gente não vai conseguir abordar tudo que tem de informação. Não, mas já estamos levantando o véu, né? Exatamente, você foi perfeita da sua colocação. Levantando o véu. Um pouquinho, mas já estamos levantando o véu. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Roberto, Eloá, Ideína, Ana Constantino. Eu aqui
escutando. Eu dei uma saidinha há pouco, Rose, que meu filho estava lá de Portugal, estava no telefone, aí voltei. Mas olha, para mim, realmente foi muito importante essa aula que você deu. Botou conteúdo novo nos meus ouvidos, né? Aquela história do ouvido de ouvir, né? E eu vendo aqui a palavra a semente, a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho, que têm ouvido, quer dizer, para mim abriu um leque, né? Que eu conhecia a parábola, via falando e tudo, mas nunca tinha entrado assim tão profundo, né? De entender. Realmente mudou. Para mim foi outro patamar hoje. A gente vai aos pouquinhos. Eu entrei em outro patamar, essa é a palavra certa. A gente vai aos Então, pouquinhos, né? E a gente vai besta aqui. Eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa que a gente não entendia, que eu não entendia, né? E a gente vai vendo como Jesus, quantos conhecimentos Jesus trouxe, quantos conhecimentos estão aí. Né? Aquilo que vocês falaram, na época, aquela época de Jesus, é a mesma parábola. Se nós hoje ainda, como você falou, né, das pesquisas e tudo isso, para a gente conseguir entender tanta coisa, cada palavra aqui, cada vírgula, cada coisa é uma mensagem, né? Então, realmente, tem que estudar muito, né? Cada versículo de Jesus... incrível, incrível. Cada versículo, cada palavra de cada versículo da mensagem de Jesus tem parábola, olha. Tem um ensinamento. Cada palavra é um ensinamento. Aí a gente por isso que devagarzinho... Complementando, Rose, eu tenho, cada dia mais, apesar da dificuldade da pandemia, dificuldade das pessoas, dificuldade nossa, tanta coisa acontecendo, mas era a hora da parada para nós, pelo menos nós espíritas, né? Eu acho que nós temos que ter essa parada. Peraí, quem tiver aproveitado, muito importante. É isso aí. Cada coisa, né? Eu digo por mim e digo pelas pessoas que estão aqui. Para todos nós, né? Todos nós. A importância. Quando isso tudo acabar, nós teremos... sairemos bem diferentes dessa história, né? De quando Graças a Deus. Deus Graças a Deus. Quer. Colocou isso na nossa vida, né? Com certeza. Então, eu só tenho que agradecer. Então, meus amigos, nós vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos, tá? Vocês gostaram aí do painel? Façam assim se gostaram. Então, gente, a gente vai dar uma paradinha de 10 minutinhos e depois nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar, que também tem coisas muito interessantes para a gente conversar, tá bom? 10 minutinhos. Quando for assim, 10 para as... Já são 10 para as 8. 10 para... Fica mais fácil a gente falar, né? 10 para as 8 nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar. Para aqueles que não vão estar conosco, um beijo no coração.